chegar lá. Mas olha só, se temos tantos endividados e seria tão fácil com uma regra de bolo resolver, por que não se resolve? Por que o problema financeiro existe e existe para tantas pessoas, se na prática, assim como fazer dieta é diminuir déficit calórico, no dinheiro é tu diminuir teu gasto e aumentar tua receita? Se é tão fácil assim, por que existem tantas pessoas endividadas? Você que me responda. Eu não sei por quê. Por causa de tudo que a gente está falando até aqui, porque é comportamento. Se resume nisso. E como que muda isso? Como que começa... Sei lá, em primeiro lugar, essa pessoa, o que leva ela a chegar nisso, né? Quais são os estágios do nível de dívida ali, daí tem um cara que deve tanto. E eu queria saber um dado que eu também não sei se tu tem. Como é que é num outro país isso, pô? Tipo, sei lá, Estados Unidos, a galera é mais ligada e tem menos dívida. Nos Estados Unidos a cultura é diferente, né? Eles não têm tantos parcelamentos, assim, como a gente tem. E o tipo de cultura é diferente do que a gente tem aqui, embora a maior parte das pesquisas acabem acontecendo lá. E lá existe um nível de consumismo muito grande, existe também muita dívida. No final das contas, independente do país que nós olharmos, sempre vai existir o problema financeiro atrelado ao comportamento. Porque se não houvesse o erro comportamental, não haveria o problema financeiro. Então, isso é universal. Comportamento é universal, né? A forma... Todo mundo se... Independente... Óbvio que a cultura influencia, mas no final das contas todo mundo se comporta e todo mundo vai ter um risco de apresentar isso. Então, é meio que geral termos esses inúmeros problemas financeiros. Mas dito isso, tu me perguntou onde que a pessoa começa a se embolar? Assim? Onde que a pessoa começa a se embolar? Eu vou primeiro dar um exemplo prático de dívida e depois a gente volta para a raiz disso. Quando uma pessoa começa a se endividar, ela vai começou a ganhar R$2.000 por mês. Então, R$2.000 por mês, eu não vou ter uma liberdade tão grande de fazer uma grande investimentos ou fazer alguma coisa. Ela vai começar a viver ali melhor, ela vai comer, dependendo do lugar que ela mora, dependendo do custo de vida. Tá, mas ela vai viver ok, e se ela apertar bem ali, dependendo do lugar que ela mora, ela ainda consegue investir uns R$100, R$150. Tá, aí as pessoas começam a ganhar 3, 4, 5 mil. Nossa, agora eu tô muito bem. Agora eu vou comprar um carro. Porque não posso seguir sem carro, né? Mas eu tenho dinheiro guardado para comprar carro? Não tenho dinheiro guardado para comprar carro, mas então eu vou financiar um carro. Porque cabe no meu orçamento, eu já ganho melhor do que eu ganhava antes, eu consigo fazer esse parcelamento, então eu vou comprar um carro. Legal, comprei um carro. Agora eu tenho um carro. Ok, maravilha, ficou muito feliz. Aí, saiu dos 5, foi pros 8. Tá na hora de comprar uma casa, né? Um apartamento, vou financiar um apartamento. Nossa, tá, eu vou financiar um apartamento, cabe no meu orçamento, vou lá, vou financiar um apartamento. Somou a parcela do carro com a parcela do apartamento. Nesse primeiro momento, a pessoa olha para a dívida como a solução da vida dela. É a dívida que permite, entre aspas, que ela esteja conquistando aquilo. Aí ela chega no apartamento, o apartamento não tem mobília, o apartamento não tem nada. Aí a pessoa olha e diz assim: mas eu acho que eu vou lá no banco ver se eu consigo tirar um empréstimo. Porque para colocar alguns móveis, afinal de contas, é onde eu moro. Eu preciso me sentir bem aqui dentro. Então eu vou pegar um empréstimo, uns 30, 40, 50 mil, dependendo, já consigo pelo menos deixar mais ou menos aqui e ficar legal. Tá, foi lá no banco, pegou o empréstimo. Então agora ela tem financiamento do carro, financiamento do apartamento, e agora ela tem um empréstimo que vai ter uma taxa de juros aí de uns 3 a 4% no mês, para que ela consiga mobiliar o apartamento dela. Até aí, ela ainda achou que dívida era a resolução da vida dela. Quando chega nesse ponto, ela começa a olhar e dizer assim: tá começando a ficar apertado. Ganho 8 mil, que é muito mais do que eu ganhava quando eu ganhava 2, e não é que tá apertado. Agora eu não tô mais conseguindo ter a liberdade que eu tinha antes e tal. Tá apertado. Não, mas vai dar certo. No final das contas eu tô conquistando as coisas, né? Aí começa a passar o cartão de crédito.
Porque agora Subir o padrão de vida. preciso me quer comer um vestir, sushizinho. quero comer um sushizinho e tal. Aí começa a se embolar no cartão de crédito. Aí ela começa a se perceber que aquelas parcelas já não cabem mais no bolso dela. E aí ela já entra no segundo nível. O primeiro nível é, estou fazendo dívida, e as dívidas que eu estou fazendo, elas são as soluções para que eu consiga alcançar as minhas coisas. Segundo nível, eu falei segundo? Esse é o primeiro, né? Segundo nível, a pessoa, ela começa a perceber que aquilo ali, na verdade, está apertado. E que ela já não tem mais a liberdade que ela tinha antes. Qual é o terceiro nível? Essa pessoa já não sabe mais como sair dali. Ela se atou naquele lugar. Maria movediça. Ela já não tem, ela já olha para os lados e pensa assim, eu não tenho mais como que eu saio disso? Eu tenho uma dívida de carro, eu tenho uma dívida de apartamento, eu tenho uma dívida no banco, e aí agora eu tenho mais todas as parcelas do cartão de crédito. Não tem jeito, a minha vida tá acabada, eu não tenho como sair daqui. E aí ela começa a entrar nesse poço, em que ela começa a ter mais ansiedade, ela começa a dormir mal, ela começa a ter mais dificuldade de relacionamento social, ela começa a ter problema conjugal, ela começa a ter menor capacidade cognitiva por causa disso, inclusive por dormir menos, e ela começa a ter menor desempenho no trabalho. E ela ter menor desempenho no trabalho, ela não vai conseguir ascender na vida, porque se eu não estou me desempenhando bem no trabalho, como é que eu vou conseguir ganhar um aumento, por exemplo? E aí essa pessoa, ela entra nesse mundo em que ela não sabe o que fazer. Nesse mundo que ela não sabe o que fazer, se eu chegar para ela e dizer assim, vamos sentar e vamos ver todas essas contas, ela não quer fazer isso. Ela não quer olhar pro problema. Porque na cabeça dela, e aí a gente entra no ponto que eu queria chegar, que eu fiz toda essa, que se chama problema do início. O Kahneman, inclusive, ele fez um artigo muito interessante sobre planejamento e discutindo como que a teoria da perspectiva, que é a base das finanças comportamentais, poderia explicar planejamento, metas e tudo isso. E uma das coisas que ele discute lá é exatamente esse problema do início. Tanto para alcançar a meta, quanto para resolver o problema. Porque se o problema ele é tão grande e eu me sinto tão pequenininho diante desse problema, eu não vou dar o primeiro passo para resolver. Tu se sente impotente? Completamente impotente. E aí